Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo falando sobre o mercado porque Arthur Jorge está fora do fogão, o Cuca está de volta ao Galo, tem notícia envolvendo Bahia e Santos, os dois estão gastando, hein? E tem uma joia do Inter que foi vendida. Eu vou te falar tudo nesse vídeo a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fala turma, estou improvisado ainda na madrugada aqui no saguão do hotel para falar para vocês de tudo que aconteceu no mercado da bola nessas últimas horas. O Arthur Jorge realmente não vai ficar no Botafogo. Isso, claro que surpreende não só a mim, mas a todos. O técnico campeão brasileiro, campeão da Libertadores e que foi muito valorizado, né? Ele ganhou uma premiação de 17 milhões de reais, ele e a sua comissão técnica, né, por conta dos títulos conquistados. E a gente sabia que o assédio seria grande, ainda mais do mercado da Arábia Saudita, que está pagando muito para os treinadores, né? Ele já se acertou com o Al Rayyan, onde está indo, mas claro que nesse meio tempo a diretoria do Botafogo esperou que daqui a pouco ele pudesse dar um retorno positivo, que não aconteceu, e entendeu inclusive a diretoria de que ele já tinha um rumo definido, de que ele já tinha tomado a sua decisão. Claro que ele sai pela porta da frente, eles saem dentro de uma rescisão amigável, inclusive há uma rescisão, há uma multa de 2 milhões de euros que está sendo paga pelo clube saudita, exatamente para que o treinador tenha que se desvincular, porque a tendência é que ele permanecesse, ele tinha contrato. Pois bem, há uma multa sendo paga e, mesmo assim, o Botafogo entendeu que foi uma decisão do treinador, tudo certo, não tem problema, mas esperava que ele pudesse, sei lá, reconsiderar e permanecer. O Botafogo está vivendo aí um desmanche, né, de certa forma, do time campeão, com alguns jogadores que encerraram seu ciclo, que já vinham desde o começo dessa reconstrução, outros que vieram apenas para esse período dentro dessa sazonalidade, né, que tem as equipes do John Textor, né, ele coloca alguns jogadores no Botafogo para depois irem para o Lyon da França ou outras equipes que ele comanda também. Ou mesmo assim, né, você estabelece um vínculo ali momentâneo, com um alto custo e tudo mais, depois sabe que o jogador tem mercado, ele vai para outra possibilidade, e aí você busca no mercado reposições. Esse é o modelo de negócio do John Textor do Botafogo, e não dá para dizer que deu errado, né? Na primeira temporada, né, efetivamente ele bate na trave, na segunda ele belisca tanto o Brasileiro quanto o Libertadores e, poxa vida, né, que é mais o quê? Esse é o Botafogo. Quem está confirmando o técnico também, além do Grêmio com o Gustavo Quinteiros, mas aí eu tenho um vídeo específico aqui no canal que eu trago para vocês mais detalhes sobre esse anúncio, é o Cuca. O Cuca está de volta ao Atlético Mineiro. Para muitos, o maior técnico da história do Galo, ele que ganhou aquela Libertadores em 2013, retorna em 2021 e ainda amealha a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro após 50 anos. Para a surpresa de muitos, termina a temporada e ele decide não renovar o seu contrato e vai embora. O Cuca tem esse problema. Não vou nem entrar no mérito daquela questão lá na Suíça que ele conseguiu resolver com a anulação do caso, inclusive, né? Não é a anulação da sua condenação, ele foi condenado, mas ele conseguiu a anulação do processo porque houve um julgamento à revelia e ele sempre negou as acusações, né? Vale destacar isso, teve muitos problemas quando assumiu o Corinthians, por exemplo, mas recentemente assumiu o Atlético Paranaense e se despediu até de uma forma prematura, né, no início desse ano turbulento do Atlético que acabou rebaixado. Mas o Cuca ele tem esse viés, eu nem vou dizer esse problema, essa dificuldade. Ele costuma pegar equipes e daqui a pouco ele tem rompantes, do tipo, eu não estou conseguindo tirar nada demais do elenco, como ele declarou ao São Paulo quando treinou recentemente. No Santos, em mais de uma oportunidade, termina a temporada, ele vai embora, quando ele perdeu a Libertadores lá para o Palmeiras em 2020, depois em 2018, um pouco antes, termina a temporada, ele vai embora para casa, fica uns meses descansando, depois retorna. Nesse ano,
com o Atlético Mineiro, em que ele ganha o Brasileiro, ganha a Copa do Brasil, ele também faz isso. Ele vai para casa, muitos não entenderam porque ele não continuou o trabalho. O Galo busca o Antônio Mohamed, e aí quando o Mohamed é demitido, volta o Cuca. Ou seja, ele interrompe um trabalho que ele poderia muito bem seguir, mas ele tem essa necessidade de pausar no primeiro semestre, de ficar com a família, aquela coisa toda. Enfim, como será esse Cuca versão 2025 no Atlético Mineiro, não sabemos, mas é a sua quarta passagem em que o Cuca retorna ao Galo Mineiro, onde ele é muito bem quisto, onde ele é ídolo, onde ele vai ter tranquilidade para trabalhar. Tem notícias envolvendo o Bahia e o Santos, porque, na verdade, acho que eu até esqueci de falar no último mercado, que o Bahia contratou o Eric, meio-campista do Atlético Paranaense, que está numa barca aí, né, de vários jogadores liberados, falamos sobre isso, né, o Pablo, o Fernandinho, o Thiago Heleno. O Eric foi vendido para o Bahia ao custo de 4,5 milhões de euros, 29 milhões de reais, não é pouca coisa, né? Só que esse valor, o Bahia, que contratou, né, que gastou para contratar o Eric do Atlético Paranaense, acabou recuperando numa venda completamente aleatória, que ninguém imaginava, do Tassiano, do Bahia para o Santos. O Tassiano, que já tinha vestido a camisa do Santos, retorna agora por módicos 4,5 milhões de euros. 29 milhões de reais, 29 anos tem o Tassiano, que até faz seus golzinhos, dá suas assistências, eu conheço muito bem ele do Grêmio, é um cara muito voluntarioso, se entrega muito para o time, mas é caro, né? E mesmo assim, o Santos pagou isso ao Bahia para adquirir o Tassiano em definitivo, e o Bahia que acabou gastando isso para tirar o Eric do Atlético Paranaense. Essas movimentações aí, para vocês terem uma ideia. E para a gente fechar, o Gabriel Carvalho, uma joia revelada pelo Internacional, garoto que chegou a ser titular em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, e para você ser titular do Inter aos 17 anos é porque você tem algo diferente. Eu confesso que ainda não vi. Porque, assim, qualidade a gente sabe que ele tem, tá? Potencial a gente sabe que ele tem, mas quando chega no profissional, quando chega nesse nível de desenvolvimento, de desempenho, você espera algo diferente, como o Estevão, por exemplo, está fazendo no Palmeiras. Bom, eu sei que a comparação talvez não seja a mais feliz, mas é só para vocês terem uma ideia. Um jogador de 17 anos que tem uma interferência direta no time. O Gabriel Carvalho não tem isso. Ele tem bons recursos, ele tem qualidade técnica, ele tem personalidade, mas ele não consegue desenvolver o seu jogo individual pro coletivo, como o Estevão, por exemplo, faz aos 17 anos. Mesmo assim, ele obviamente, pela idade, né, e pelo potencial e pelo prestígio, sempre se falou em muitas propostas ao Gabriel Carvalho. E chegou uma, da Arábia Saudita, do Al-Qadisiyah, que é um time que subiu dessa temporada, né, estava na B, digamos assim, na divisão de acesso no ano passado, chegou agora na elite da Arábia Saudita e investiu muito, e está investindo com vários jogadores e tudo mais. O Al-Qadisiyah ofereceu módicos, se eu não me engano, 16 milhões de dólares, mais 6 milhões de dólares em bônus, por metas estabelecidas, o que dá uma totalidade de 22 milhões de dólares. Estamos falando de mais de 130 milhões de reais, e como o Inter tem 80% do negócio, 109, 110 milhões de reais limpinhos para o Internacional. Vou falar um negócio, baita negócio, hein? Porque o Gabriel Carvalho, apesar do potencial, ele ainda não aconteceu. Mas a gente não esperou ele acontecer, poderia ser que com o tempo, poderia, mas poderia não também. Então, dentro desse risco, você amealhar mais de 100 milhões de reais, eu acho que está de bom tamanho. Não sei você pode comentar aqui sobre o que você pensa para a gente ter uma ideia. São as informações de mercado, tem várias situações acontecendo, né? O Oscar foi definido no São Paulo, o Corinthians está com várias movimentações aí, do Rony indo para o... em definitivo para o Mirassol, o Pedro Henrique para o Ceará, o Fagner para o Cruzeiro, entre outras situações, o Grêmio anunciando Quinteiros, tem vários modelos de negócio aí que estão acontecendo no mercado da bola, e sempre que possível eu vou chegar aqui e vou atualizar para vocês. E aí, o que vocês acham de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!